nas promessas do meu Salvador. Cantarei louvores ao meu Criador, fico na dispensação do seu amor, vive as promessas de Jesus.
Quando ele estende suas mãos.
noite estaria mais uma vez agradecendo a Deus pela vida da igreja. Meu prazer, minha felicidade de estar aqui com vocês. Poder louvar a Deus pela vida do meu pastor, reverendo José Oswaldo Gomes de Lima, nosso pastor presidente, que tem me presenteado com esses 2 anos e 1 mês aqui com vocês. E na última quinta-feira, próxima passada, a igreja, em ato de gratidão a Deus, celebrou ao Senhor por mais um ano que Ele me dá de vida. Então, eu quero mais uma vez, perante a igreja, muitos não puderam ouvir, eu quero expressar a minha gratidão a Deus, agradecer a criança, ao ancião, que fizeram por mim. Ainda hoje, pela manhã, eu não pude vir por causa de uma reunião, mais uma reunião que adentrou a tarde, e lá na reunião eles fizeram comentários a respeito do culto que aqui houve. Então, é uma felicidade particular para mim e uma gratidão para com a igreja, porque disso gera desejo nos demais de passar por aqui também beber dessa água. Louvar a Deus pela vida do irmão Hélio e da irmã Cris, que mais uma vez abriram sua residência, fizeram também naquela casa um ponto de apoio, e lá foi servido também, atendido os pastores. Deus abençoe o vosso lar e retribua com bênçãos dos céus. Assim sendo, irmãos, eu quero, antes da leitura oficial, fazer uma oração em prol dos irmãos que estão enfermos, como nós fizemos sexta-feira. Nós vamos fazer o clamor, a igreja vai orar junto. Eu vou, nessa oportunidade, Nesse lugar, todos querem te adorar, toma a tua direção. Se vem o Santo Espírito, os espaços preencher. Glória a Jesus. Evangelho escrito por Mateus, capítulo de número 20, digo 19. Glória a Jesus. Evangelho escrito por Mateus, capítulo de número 19, versículo de número 16.
até o versículo de número 21. Nós vamos ler de modo alternado. Vamos fazer uma leitura bem bonita para a glória de Deus. E se a sua versão for muito diferente da corrigida, você pode acompanhar pela tela. Agora não deixe de fazer uma leitura que você possa ouvir a sua voz, no mínimo. Glória a Deus. Com alegria, versículo 16 diz, 19 de Mateus, versículo 16. E eis que, aproximando-se dele, um jovem disse-lhe: Bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? Versículo 17. E ele disse: Por que me chamas bom? Não há bom senão só Deus. Se queres, porém, ganhar a vida, guarda os mandamentos. Disse-lhe ele: Quais? E Jesus disse: Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho. 19. Honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem: Tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. Que me falta ainda? Versículo 21. Disse-lhe Jesus: Se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres, e terás o tesouro do céu, e vem e segue. E todos dizem: Amém. Como Deus determinou, assim efetuará. Como o Senhor pensou, assim sucederá. Deus decidiu, entre a soberania, mas que perdeu o trono para exercer a rainha. Nosso Deus quis ir para o reinado de Davi acontecer ali. O rei da Babilônia, soberbo e exaltado, fez do Egito para o povo a sua estátua adorar. Mas pra surpresa teve que ali contemplar o quarto homem que desceu para os 3 homens livrar. Alguém diz que o teu caso é insolúvel, quem não te prosseguir, você não vai conseguir. Ele esqueceu que o querer é de Deus, é te abençoar, querendo Deus se impedirá. O exaltado hoje vai cair por terra, pois o general de guerra te ordenará.
porque feliz é aquele que tem a oportunidade de estar na casa do Senhor, para louvar, adorar, agradecer, dizer o seu santo nome. Então, para nós é um privilégio servir a esse Deus que é tão grande, que é poderoso, que age na minha e na sua necessidade, e está sempre preocupado com o meu e com o seu bem-estar. E é por isso que nós estamos aqui, louvando e adorando a Ele. Amém? Sem perca de tempo, eu quero compartilhar aqui, irmãos, alguns versículos que eu estava meditando na palavra do Senhor. Essa semana passada, me bateu um desânimo muito grande. E muitas das vezes é assim na nossa vida. A gente desanima, a gente quer parar, mas o Senhor sempre usa os instrumentos dele para nos levantar. Porque foi para isso que ele chamou a mim e a você, para levantar aquele que quer parar, aquele que está caído. E essa pessoa me deu uma palavra e eu fui meditar nessa palavra. E o Senhor falou profundamente ao meu coração. E eu quero compartilhar aqui alguns versículos com os irmãos. Está escrito no livro de Gênesis, capítulo 6. E eu vou ler alguns versículos alternados. É capítulo 6, versículo 9, que diz assim: Eis a história de Noé. Noé era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. O 11. A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. O 13. Então disse Deus a Noé: resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia da violência dos homens. Eis que os farei perecer juntamente com a terra. Faz uma arca de tábuas e cipres. Nela farás compartimento e a calafetarás com betume por dentro e por fora. O 18 diz assim: contigo, porém, estabelecerei a minha aliança. Entrarás na arca, tu e teus filhos, e tua mulher, e as mulheres de teus filhos. E para finalizar, o capítulo 7, versículos 5 e 9. O 5 diz assim: e tudo fez Noé segundo o Senhor lhe ordenara. E o 9: entraram para Noé na arca de 2 em 2, macho e fêmea, como Deus lhe ordenara. E quando eu fui parar, irmãos, para meditar nessa palavra, o Senhor falou muito ao meu coração. Porque a gente sabe que na época de Noé, a palavra vai nos dizer que a terra estava tomada da violência, do pecado, da corrupção. E isso cheirou mal às narinas do Senhor. E nos dias de hoje, nós não estamos vivendo dias diferentes. Porém, Noé recebeu uma ordem do Senhor. E conforme aquela ordem que o Senhor tinha dado, Noé tão somente creu e confiou naquele que tinha lhe dado a ordem. Noé não olhou para a circunstância, ele não olhou para um lado nem para o outro, ele olhou para cima, para aquele a qual havia o chamado e tinha entregue em suas mãos um propósito. Contudo, irmãos, o que eu achei interessante e que eu acho lindo da parte do Senhor é que o Senhor fez uma aliança com Noé, assim como ele fez uma aliança comigo e com você. E com aquele que o Senhor faz uma aliança, ele não perece. A sua casa não perece. Nada dos seus planos são frustrados. Os planos que o Senhor planejou para a sua vida. Então, irmãos, quando o Senhor diz aqui: estabelecerei a minha aliança contigo. Entrarás na arca, tu, teus filhos, tua mulher e as mulheres dos teus filhos. Então, o Senhor estava aqui garantindo. O Senhor estava dando garantias a Noé. Então, Noé ele não precisou temer. Então, quantas das vezes, irmãos, a gente olha para um lado, a gente olha para o outro, a gente olha para a circunstância, a gente olha porque o vento não está favorável, porque nada daquilo que eu e você planejou está acontecendo conforme a gente quer, conforme o nosso querer. Mas o querer nesta noite, eu venho dizer para você que o querer é de Deus. O tempo é de Deus. E a minha parte e a sua parte é tão somente obedecer. Porque quem obedece àquele que deu a ordem não precisa de garantias humanas para que ele estabeleça o seu propósito, para que ele cumpra aquilo que ele prometeu na minha e na sua vida.
quando o Senhor disse assim, Noé, entra na arca, quem deu a ordem para cada casal de animal entrar na arca foi o próprio Deus. Então, irmão, não se preocupe. Aquilo que é para mim e para você fazer, faça. Faça conforme o Senhor determinou. Faça conforme aquilo que o Senhor colocou nas suas mãos. Então, quem dá o crescimento é Deus. Quem faz chegar na tua casa é Deus. Quem faz na minha e na tua vida é Deus. Ele é Deus de aliança. Ele é Deus de promessa. Ele é Deus que cumpre a sua promessa. Então, nesta noite, não se preocupe com a adversidade. Não se preocupe com o vento que está soprando o contrário. Venha de lá, venha de cá. Olha para cima que está o teu alvo. Enquanto Pedro permaneceu os olhos no Senhor, ele andou sobre as águas. Quando ele começou a olhar a circunstância, que ele olhava para um lado e para o outro, as ondas estavam querendo sucumbir, ele afundou. Mas o segredo está em manter os nossos olhos naquele que prometeu. Porque o Deus que prometeu, ele não conhece impossibilidades. Então somente nesta noite, o Senhor, a palavra que o Senhor colocou no meu coração, e foi um fortalecimento para a minha alma, eu quero compartilhar com você. Então somente obedeça ao Senhor. Confie nele, faça a sua parte. Porque às vezes a gente não faz, irmão, nem a nossa parte. E a gente quer que as coisas aconteçam. Então faça a sua parte. E a parte do Senhor Ele vai fazer, amém? E nesta noite vamos ouvir os nossos jovens. Eles estão ansiosos também para falar do amor do Senhor. Vamos começar ouvindo um louvor pelo nosso irmão Júnior. Após o Júnior, o Rômulo também vai nos trazer uma palavra, em nome de Jesus. E a igreja tem liberdade para adorar o Senhor. Ele está no nosso meio, amém? Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Salve a igreja com paz do Senhor. Eu tenho muita alegria de estar mais uma vez cultuando com a igreja, com a participação dos jovens. E faz tempo que eu não subo aqui para louvar e agradecer a Deus que é santo, justo e verdadeiro. Aleluia. Glória a Deus. Gostaria de chamar a banda para cantar junto comigo. Glória a Deus. A Penessa, fazer a harmonia celeste. Não acabou, espalharam por aí que já terminou, que era teu fim, mas não terminou. Se enganou quem pensou que a história mudou, se equivocou. Eu vou mostrar pra quem achou que terminou. Eu vou deixar mensagem que o projeto falhou. Eu vou chegar depois só pra viver
Fica no livro de 2 Reis, palavras que eu vou ler, e no capítulo 13 e o versículo 14 ao 17. Todos acharam? Amém. Diz assim a palavra de Deus: Eliseu adoece e Jeoás vem ter com ele. E Eliseu estava doente da sua doença, que morreu. E Jeoás, rei de Israel, desceu a ele e chorou sobre o seu rosto e disse: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. Versículo 15. E Eliseu lhe disse: toma o arco e flechas. E tomou o arco e flechas. Então disse ao rei de Israel: põe a tua mão sobre o arco e pôs sobre ele a sua mão. E Eliseu pôs as suas mãos sobre as mãos do rei e disse: abre a janela para o oriente. E abriu-a então e disse Eliseu: atira. E atirou e disse: a flecha do livramento do Senhor é a flecha do livramento contra os sírios. Porque ferirás os sírios em Afeca até os consumir. Até aqui, só gostaria de compartilhar esse texto com os irmãos aqui na igreja. Essa é uma palavra que Deus revelou para mim em sonho, antes de eu estar aqui, para poder compartilhar do Senhor essa palavra. E não era essa mensagem que eu queria trazer essa noite, gostaria de trazer outra, mas Deus me revelou que alguém está precisando ouvir essa palavra. E para os irmãos não ficarem tão à toa no texto que eu li, porque é um texto complexo, é um texto com um contexto histórico que conta a história do povo de Israel que estava sendo sofrido e perseguido pelos sírios.
Então Deus usa Eliseu, né, nesse texto, né, para falar ao rei que estava governando naquela época sobre o livramento que Deus ia dar a ele e que ele deveria tomar algumas atitudes. E fazendo um paralelo com a revelação que Deus me deu através do sonho, no sonho eu via dois elementos que existem nesse texto, que é a janela, que o profeta fala aqui, né? Aponta e abre a janela para o Oriente. Eu vi isso no sonho, isso foi uma semana antes de ler esse texto, e após, e também sobre a flecha, foi outro elemento que eu vi no meu sonho, que Deus confirmou através da palavra. Se a gente fizer uma análise sobre o texto, a gente sabe que a flecha era um instrumento de caça que alguns irmãos utilizavam, né? O povo naquela época usava para fazer caça, para se comunicar, a forma de comunicar. Foi uma forma que Deus usou, um livramento que Deus usou na vida de Davi, né? Através de uma flecha, através do seu irmão Jonatas, filho de Saul, estava perseguindo Davi, querendo matar Davi, e Deus usou a flecha como livramento e uma forma de comunicar. Então é um elemento importante, e foi isso que Deus quis que trouxesse para a igreja. Que Deus é o Deus de livramento. Eu tenho vários testemunhos da parte do Senhor, ele também me concedeu livramentos, né? E que você possa descansar no Senhor, entregue a sua vida no Senhor. Ele sabe o melhor e qual o caminho que você deve seguir. Eu sei qual é que é a flecha que Deus quer para a sua vida, né? Qual o livramento que Deus está preparando ou está pedindo para que você aponte e lance essa flecha para que o livramento aconteça na sua vida. Eu não sei qual é esse livramento, mas Deus sabe. Então é essa palavra que eu gostaria, essa mensagem que eu gostaria de compartilhar com os irmãos. Que Deus continue abençoando cada um dos irmãos. E eu me sinto muito feliz por fazer parte desse departamento da nossa cidade, dos jovens, pelos meus coordenadores, pelo meu pastor e por todos os irmãos daqui da igreja. Eu agradeço por estar em nome de Jesus. Amém. Vamos ouvir também uma palavra pelo nosso irmão Josadá. Logo após a nossa irmã Isabel, ela vai louvar o Senhor como. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Amém. Quero deixar uma palavra que se encontra no livro de 2 Reis, capítulo 6, verso 15, 16 e 17. Se delongas, assim diz: E o moço, o homem de Deus, se levantou cedo e saiu, e eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então o seu moço lhe disse: Ai, meu senhor, que faremos? E ele disse: Não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E orou a Eliseu e disse: Senhor, peço-te que abra os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Igreja, quando lemos o contexto, entendemos que Israel está em conflito bélico com a Síria. E a Bíblia relata que o monarca sírio planejava atacar Israel sorrateiramente. A Bíblia diz que ele planejava atacar Israel na sua câmara de dormir. Ele planejava, ele esboçava um plano de como pegaria o exército de Israel de surpresa. Mas a Bíblia Sagrada também vai dizer que todas as vezes que ele planejava na sua câmara de dormir pegar o exército de Israel de surpresa, o Senhor de Israel revelava o oculto e o escondido para o profeta Eliseu. Eu quero abrir um parêntese aqui e fazer uma aplicação nesta noite. O inimigo pode planejar contra a tua casa,
guerrear contra a tua família. A Síria pode querer destruir a tua casa, a tua parentela, a tua família, o teu ministério. Mas a Bíblia diz que Isaías 54:17 diz que toda ferramenta preparada contra a tua vida não vai prevalecer. Toda ferramenta preparada contra a tua família, toda ferramenta preparada contra a tua casa, toda ferramenta preparada contra esta igreja não vai prevalecer, porque você não está sozinho. Louvado seja o nome do Senhor. Aí a Bíblia Sagrada vai dizer que certa feita ele fica indignado, o monarca sírio, porque o seu plano deveria ser irrevogável, o seu plano não poderia dar errado. Aí ele convida os seus servos em uma reunião extraordinária e ele pergunta: tem alguém aqui que é contra mim e que é a favor de Israel? Se manifeste. Tem algum espião aqui? Tem algum X9 aqui? Aí um se manifesta e diz para o monarca sírio: não, meu senhor, lá em Israel tem profeta. Louvado seja o nome do Senhor. Mas ele não tem. E ele manda procurar saber aonde esse profeta está. E fica sabendo que o profeta Eliseu está com seu servo na cidade de Dotã. E a Bíblia Sagrada diz que o monarca sírio, ele convida o seu exército fortemente armado. E ele sai na calada da noite, cercando Dotã, na casa onde o profeta Eliseu está. E a Bíblia Sagrada vai dizer que o servo de Eliseu acorda, como se nada pudesse acontecer. E ele vai para fora, e ele se depara com um dos seus piores problemas. O exército da Síria estava cercando a sua casa. E a Bíblia Sagrada vai dizer que o medo invade o coração daquele servo. E ele fala: ai, meu Senhor, o que faremos? Eu começo a imaginar, quem sabe, ele começou a pensar na sua casa. O que será da minha casa? O que será da minha família? O que será do meu ministério? E agora? Acabou, não tem mais jeito, não tem saída, estamos em menor número, é o fim, chegou no fim da minha capacidade, chegou no fim do meu limite, não tem mais jeito, acabou, não há mais esperança. Mas o profeta Eliseu, calmo, sereno e tranquilo, ele fala: não temas. A palavra de Deus nessa noite para você é: não temas. Não temas. Não temas. Não temas. Por que temer? Eu imagino que aquele servo estudou na escola de profeta. Ele só conhecia a Deus teoricamente. Mas o Senhor permite uma situação para que aquele servo passe por uma experiência própria. Não é diferente na minha e na tua vida. Vai chegar um tempo que o Senhor vai permitir uma situação para que você passe por uma experiência pessoal. Mas eu deixo de dizer uma coisa nesta noite: essa experiência não é para te destruir, essa experiência não é para acabar com você, essa experiência não é para que você morra, essa experiência é para que você aprenda uma lição. Que lição é esta? A lição da dependência, a lição do acreditar nele, a lição de como fim dos nossos recursos entra o agir de Deus. Temos que acreditar e crer que o nosso Deus é especialista em fazer milagres, maravilhas, prodígios e coisas extraordinárias. Lucas capítulo 1, verso 37 diz que para Deus nada é impossível. Quem sabe você chegou aqui passando por uma situação semelhante a deste servo. Quem sabe você chegou aqui dizendo: Senhor, fala comigo, senão eu vou desistir. Senhor, não tem mais jeito, acabou, não tem mais esperança. Quem sabe você chegou aqui, a medicina te desenganou. Quem sabe você chegou
guerra não acabou, eu não perdi o controle da história, eu não perdi o controle da situação. Salmo 103:13. Assim como o pai se compadece do filho, assim o Senhor se compadece daquele que os teme, porque o Senhor conhece a tua estrutura. Senhoras, o Senhor conhece a tua estrutura. Banda, o Senhor conhece a tua estrutura. Obreiros, o Senhor conhece a tua estrutura. Igreja, o Senhor conhece a tua estrutura. E você não vai morrer. Terminei esta palavra, levanta a mão, dá o grau de glória. 1 Coríntios 10:13. Não veio sobre nós tentação senão humana, mas fiel Deus que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes com a tentação Ele vos dará o escape. Salmos 34:19 diz: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. O Senhor é Deus de livramento nesta noite. Quem recebe essa palavra, levante a mão e glorifica a Deus Todo-Poderoso. E aqui eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Convida a igreja com o Pai do Senhor. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Se anima, são dias para lutar. Em dias de guerra, não mostra a inimigo a tua fraqueza. Mostra a ele quem está contigo na peleja e acalma. Se está, se anima, são dias para lutar. Mas eu pensei
Glória a Deus. Eu só fiquei triste, estou feliz com o culto, com tudo, mas estou triste porque eu sei que a maioria ainda queria falar. Eu estou aqui diabando, como diz o pastor, para dar uma oportunidade pelo menos mais uma. A juventude diz amém? Amém! A juventude não. Só o Júnior que se ocupou a vez de todos. Amados irmãos, eu estou feliz nessa noite pelas palavras que ouvimos, testemunhos. Não é? Deus falando com a sua igreja de respeito ao livramento. Ele é socorro sempre presente na hora da angústia. É por isso que Ele reúne o seu povo e traz uma palavra de refrigério para a sua alma. Amados e queridos irmãos, nessa oportunidade eu quero, com a ajuda de Deus, trazer uma palavra. Eu fico muito feliz porque temos sempre tido aqui em nossos cultos muitas pessoas não crentes nos visitando, e cada pessoa não crente que vem visitar a igreja, que vem estar conosco durante esses minutos, é um motivo de alegria, mesmo que no final eles não entreguem a sua vida a Cristo, mas eu fico naquela expectativa, tendo em consideração de que a palavra é a semente. A palavra do Senhor nos diz que o semeador saiu a semear. O semeador era o mesmo e a semente era uma só. Os terrenos eram diferentes, mas a palavra do Senhor nos diz que cada uma produziu alguma coisa. Mas aquela que veio a produzir de verdade, produziu a 30, a 60 e a 100. Uma coisa eu tenho certeza, que a palavra do Senhor sendo pregada nessa noite, os corações que são os terrenos têm recebido a palavra, e essa palavra está caindo em bom terreno e vai germinar e produzir segundo a vontade do Espírito Santo de Deus. Por isso que nesta ocasião eu tenho lido um texto que fala a respeito de um jovem. Eu fiquei a pensar nesta possibilidade, louvando a Deus por poder trazer uma palavra no domingo à noite para a igreja. E a palavra do Senhor nos diz desse texto, desse jovem, que é muito conhecido a história desse moço. E eu gosto de pensar nesse jovem porque ele era um jovem que parece ser contraditório. Ele tinha tudo. Era um jovem que tinha tudo. Mas eu costumo pensar que ele não possuía nada, porque você pode ter tudo, mas na essência daquilo que é mais importante para você, você pode ser carente. Quantas pessoas que têm muitas condições financeiras e podem adquirir tudo aquilo que quer, mas no interior da sua alma vai faltar alguma coisa, ele vai dizer: isso que eu queria, mas tudo que eu tenho, eu não consigo adquirir com isso. E esse texto, queridos irmãos, querida igreja, é um texto muito conhecido, mas que ele expressa a realidade da vida humana. E ao pensar que nós estamos aqui, e nós estamos aqui no primeiro momento, igreja, queridos visitantes não crentes, nós estamos aqui em primeira proposta: adorar a Deus, glorificar ao Pai, exaltar o Criador do Universo, o Deus das nossas vidas, aquele que morreu pelas nossas existências. Mas mais importante também é entender que a nossa vida ela não funda aqui, a nossa história de vida ela não para aqui. Nós lutamos, nós somos crentes, nós vivemos uma expectativa de salvação por causa de algo que nós chamamos de vida eterna. A palavra do Senhor nos diz que se nós esperarmos somente nessa vida, seremos considerados entre os homens os mais miseráveis. Mas eu louvo a Deus porque você poderia estar em outro lugar, mas você escolheu estar aqui. E a palavra do Senhor nos diz, e eis que, no versículo 16 do capítulo 19 de Mateus, e eis que, aproximando-se dele, um jovem. Ou seja, é interessante que a palavra do Senhor nos diz que nessa ocasião não é alguém maduro em idade, mas é um jovem. E é interessante perceber que o sábio Salomão, a escrever no livro de Eclesiastes, ele disse: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias, nos quais você não vai encontrar nele prazer, contentamento, satisfação. Quantas pessoas que você já conhece, ou já conheceu, ou já ouviu falar e dizer assim: ah, eu vou deixar para ser crente quando eu estiver velho. Ou quem sabe você já conheceu alguém que disse assim: se eu soubesse que ser crente era tão bom de verdade, eu teria aceitado a Jesus antes. Por quê? Porque a luta da vida humana é entre os desejos carnais, os
do Senhor nos diz que esse moço, ele se aproxima de Jesus. Ou seja, ele vai em busca de conhecer Jesus. Ele ouviu falar da fama de Jesus. Eu não sei quem veio aqui nessa noite porque ouviu falar da fama de Jesus, mas eu quero te dizer uma coisa, querida igreja, querido senhor, senhora, senhorito ou jovem, mais do que ouvir a fama de Jesus, nessa noite o Senhor te impulsionou a estar aqui, para que nessa noite você possa ter uma experiência pessoal com esse ser chamado Jesus. A palavra do Senhor nos diz que esse jovem, ele se aproxima de Jesus. E ele se aproxima de Jesus reconhecendo quem era ele. Porque ele diz: bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? Ou seja, ele se aproxima de Jesus reconhecendo que Jesus era o mestre por excelência. A palavra do Senhor nos diz que o Senhor Jesus, aos 12 anos, ele tem a oportunidade de ir a Jerusalém e lá ele se desprende dos seus pais, e a palavra do Senhor nos diz que, como criança, mas dotado de uma sabedoria extraordinária, ele começa a falar entre os doutores da lei e gera curiosidade para saber quem era aquele filho de Maria e aquele filho de José. É interessante nós percebermos, irmãos, que esse jovem, ele chega para Jesus e ele reconhece que Jesus era bom. A palavra do Senhor nos diz que Jesus, perto da sua morte, alguém que estava ali para julgar a sentença de morte, ou dar a sentença de morte, disse que olhando para Jesus não via mal algum nele. Mas pelo desejo da sociedade daqueles dias, que estava dizendo crucificam, crucificam, ele foi crucificado. Mas o mais interessante, irmãos, é nós estarmos reunidos nessa noite e entender que esse moço, ele chega para Jesus e diz que Jesus é bom. Ele chama Jesus de bom. Ele chama Jesus de bom mestre. Eu não sei o que você já disse para ele nessa noite. Eu não sei se você já disse que ele é bom. Eu não sei se você já disse que ele é maravilhoso. Eu não sei se você já disse como o irmão que gritava lá de terça-feira no farol: Jesus, tu és cheiroso. Eu não sei se você já disse que ele é lindo, que ele é maravilhoso, que ele é criador dos céus e da terra. Eu não sei se você já disse que Isaías profetizando disse: maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Eu sei que esse moço se aproxima de Jesus e chama ele de bom mestre. A palavra do Senhor nos diz que ele se aproxima e questiona Jesus a respeito do que fazer para conseguir a vida eterna. Nós estamos aqui, querida igreja, nós estamos aqui, queridos ouvintes da palavra do Senhor. Você que ainda não é crente, meu alvo é você nessa noite. A palavra do Senhor nos diz que esse moço, apesar de ser, nós vamos perceber que esse moço ele era bem sucedido financeiramente. Ele era jovem, ele poderia desfrutar dos prazeres da vida, mas ele estava pensando na vida eterna. Eu quero te dizer com muita clareza que do mesmo modo que existe céu, existe inferno. Com isso eu não quero te amedrontar. Eu quero te dizer que o Senhor Jesus te impulsionou a estar aqui nessa noite para fazer com que você entenda que você precisa se preocupar com a sua vida eterna. Porque a palavra do Senhor nos diz que o próprio Cristo, em uma outra situação, ele disse que um homem muito rico também, ele conquistou tanto, a sua propriedade produziu tanto, que ele disse: eu vou aumentar os meus celeiros, eu vou aumentar os meus armazéns, eu vou aumentar os meus depósitos. Mas ele ouviu uma palavra: louco, essa noite pedirão a tua alma, e o que tens preparado, o que vai acontecer? Não adianta vivermos essa vida sem pensar na vida eterna. Não adianta estar nessa noite aqui e não pensar que Deus tem um plano maior para ti. O plano maior dele para as nossas vidas já foi revelado: Jesus na cruz. Mas se você não consegue visualizar Jesus na cruz, eu quero te dizer que depois deste outro segredo,
quando você adentra a Cristo através da cruz, Cristo passa a proporcionar para ti o direito à vida eterna. A palavra do Senhor nos diz que Ele queria a vida eterna. A palavra do Senhor nos diz a respeito de um homem pobre que mendigava, tinha necessidades, vivia enfermo. E a palavra do Senhor nos diz que naquele mesmo período que ele viveu, tinha um homem que era rico, possuía muitos bens. Mas aquele que era pobre, ele era pobre financeiramente. Ele vivia de chagas, mas fisicamente. Mas a sua alma tinha convicção de vida eterna com Deus. O outro era rico, mas a palavra do Senhor nos diz que morreram os dois. Um foi para o seio de Abraão e o outro foi para o Hades, foi para o inferno. E lá o tormento era tanto que a palavra do Senhor nos diz que aquele que era rico, mas agora estava numa condenação eterna de juízo. A palavra do Senhor nos diz que ele pede que tenha apenas um auxílio de uma pequena gota de água para aliviar. E ele disse que não era possível. Ele disse: então faz o seguinte, vai lá onde estão os meus parentes e avisa. Ele diz: não, deixa que lá tem quem o avise. Você está nessa noite me ouvindo, e o que meu coração arde em te dizer é como está a preparação para o teu viver no aspecto da vida eterna. A palavra do Senhor nos diz que ele chega para Cristo e o desejo dele era saber da vida eterna. E Jesus diz: olha, por que me chamas bom? Não há bom senão um só, que é Deus. Ou seja, a palavra do Senhor nos diz, irmãos, que Cristo, ele tira a sua bondade, que nós sabemos que existia nele, e ele tributa exclusivamente a Deus Pai. A palavra do Senhor nos diz, igreja, que ele segue e diz: se queres, porém, entrar na vida, a vida que é eterna, guarda os mandamentos. E é interessante que esse moço, ele vai começar a entrar em conflito a partir de agora, porque a palavra de Deus, ela não vem para massagear o nosso ego, ela vem para confrontar o nosso interior. A palavra do Senhor nos diz que esse moço é confrontado no sentido de guardar os mandamentos. E ele chega para Cristo e pergunta: quais? E Jesus vai, a partir de agora, começar a falar de mandamentos que está no aspecto do relacionamento do homem com o homem, do relacionamento com os seus pais, com os seus semelhantes. A palavra do Senhor nos diz que o Senhor Jesus disse: não matarás. A palavra do Senhor nos diz que Cristo disse: não cometerás adultérios, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Ou seja, o Senhor Jesus, ele vai aos poucos confrontando o ser humano. É por isso que quem é crente de verdade, quem aceita Jesus de verdade, aceita numa promessa para com Deus de que vai mudar o seu estilo de vida. Aleluia. Jesus te convida nessa noite a abandonar os prazeres que a tua alma se satisfaz, mas passar a viver uma vida de plenitude, de relacionamento com Jesus, entendendo que a melhor coisa é ter certeza de vida eterna com Jesus. A palavra do Senhor nos diz que esse moço, ele jovem, ele responde: tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade, que me falta ainda?
Aleluia. Esse jovem era um jovem religioso. Esse jovem, quem sabe, era um filho de crente da Assembleia de Deus. Precisava ter um encontro com Jesus. Porque nem sempre filho de crente é crente. Ele pode ser frequentador da igreja. Ele pode ser frequentador de culto. Você que sabe, gosta de vir à igreja. Você gosta de ouvir essas lindas palavras, os belos hinos que são entoados. Mas quem sabe você em tudo isso é apenas um religioso. Mas nessa noite o Senhor Jesus te trouxe aqui para que você pense em uma verdade: preocupação com a sua vida eterna. É interessante, irmãos, que ele diz: tudo isso eu tenho guardado. Tudo isso eu tenho guardado. Se ele era jovem, é por isso que eu digo que ele era filho de crente. Ele diz: eu tenho desde a minha mocidade. O mais interessante, irmãos, é que quem está aqui, da criança ao ancião, sabe que sempre vai precisar alguma coisa para melhorar o relacionamento com Cristo. Glória a Deus. A palavra do Senhor nos diz, e eu amo a Cristo por isso, porque Cristo é educado. Não é à toa que em um momento, ele, na revelação do livro sagrado, ele disse: eis que estou à porta e bato. Ele cria o homem e diz ao homem: mas se for para entrar na sua vida, eu só entro se você deixar. Ele te cria, te coloca no mundo, te dá liberdade, te traz nessa noite e diz: eu preciso de algo contigo, mas eu só faço se você deixar. Aleluia, eu sinto Jesus na minha vida. Sinto o mover do Espírito Santo, porque a palavra do Senhor nos diz que esse moço aqui, ele quando é confrontado, ele diz: que me falta? Ou seja, ele queria dar uma de bobo. Quantas vezes você vem ao templo, presta hipoteticamente um culto a Deus, mas sai por essas portas dizendo: o que me falta? Porque eu não me sinto completo? Porque eu não me sinto completa? O que me falta? Eu quero te dizer algo que alguém já disse: que o tamanho do vazio que está na tua alma, ele é o tamanho de Jesus Cristo, e não só quem pode preencher esse espaço aí. A palavra do Senhor nos diz que Jesus agora, aquele moço não esperava que Jesus ia tocar na ferida. Ia tocar na ferida. Por quê? Porque o jovem, a palavra do Senhor nos diz que Jesus disse: se queres ser perfeito, vai, vende tudo que tens e dar aos pobres, e terás um tesouro no céu, e vem e segue. Glória a Deus. Eu quero pensar, igreja, que o problema aqui não era bem a riqueza, mas era o fato de que o coração daquele moço estava apegado às riquezas. E o Senhor Jesus, ele é especialista. Eu não sei qual é a tua condição, você que ainda não é crente. Eu não sei o que é que te impede de nessa noite aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Porque quantas vezes nós fazemos um convite e alguém diz: não, eu tenho primeiro uma coisa para resolver. É uma riqueza, é um impedimento. Quantas pessoas dizem: não, eu vou primeiro resolver o problema, depois eu vou aceitar Jesus. Não, você tem que vir para Ele, entregar a sua vida, se esvaziar, abrir mão do que é problema, do que impede. Você se lembra daquela ocasião que o Senhor Jesus cita aquela parábola que Ele manda chamar pessoas para um grande banquete e cada um tinha uma ocupação para fazer?
O Senhor Jesus já te chama pelo teu nome nessa noite. O Espírito Santo te convida já nessa noite. E Ele não quer que você dê justificativas a Ele, porque a palavra do Senhor nos diz que aquele moço disse: eu sou religioso, eu gosto de ir na Assembleia de Deus, assistir o culto, meus amigos, meus vizinhos, as pessoas do trabalho me convidam e eu vou lá. Ei, Jesus não aceita desculpa sua hoje. A palavra do Senhor nos diz que esse homem, ele queria seguir, mas a palavra do Senhor nos diz que o Senhor Jesus disse: vai, vende tudo que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu, e vem e segue. Ou seja, ele era um seguidor da lei, mas quando Jesus disse assim: eu não quero você apenas seguindo a lei no sentido da letra, eu quero você me seguindo no sentido da intimidade, no sentido do relacionamento, no sentido do convívio. O que é que nós recebemos aqui, irmãos? Aqui uma primeira lição a mais. Esse moço, ele tinha riquezas, ele tinha até um bom caráter. Esse homem, ele tinha conhecimento da lei. Esse homem, ele tinha desejo de aprender mais. E esse homem, ele também tinha interesse por Jesus, porque ele foi. Ele tinha essas coisas. Esse homem, nós percebemos, esse jovem, ele desejava uma vida de vantagens espirituais. Porque ele vai para Cristo querendo vida eterna, ele queria vantagens. E quantas pessoas pensam que seguir a Cristo é ter vantagens? Muitas vezes seguir a Cristo é abrir mão de uma vida confortável. Muitas vezes seguir a Cristo é abrir mão de ter uma vida quieta, acomodada, farta. Quantas vezes temos que abrir mão de alguma coisa que na verdade está no meio do seu relacionamento com Cristo. E Jesus diz aqui para você nessa noite: no meu relacionamento com você, é só eu e você e mais ninguém. O Senhor me queria vantagens. Hoje o evangelho pregado é: venha para Jesus, você vai ter carro, você vai ter casa, os problemas vão acabar. E quantas vezes é totalmente o oposto? Você quer ter uma vida quieta e para que eu fui entrar na lei dos crentes? A diferença é que aqui não é uma lei que mata, mas você tem a companhia do homem da cruz do meio, Jesus. A palavra do Senhor nos diz, irmãos, que esse homem foi para Cristo querendo vantagens, mas Jesus foi mexer no segredo daquele homem, porque ele sabe o que é o segredo do impedimento de você viver a plenitude do seu relacionamento com Deus. Esse homem aqui era um seguidor de Deus simplesmente pelo costume. Mas o que Cristo queria desse jovem, quando ele diz: me segue, Jesus estava dizendo: eu quero intimidade. Glória a Deus. E o que era que esse moço carecia para viver essa plenitude de vantagens espirituais? Esse moço, ele precisava ter uma experiência com Jesus.
Porque tem muita gente seguindo Jesus, mas não tem segurança em Cristo, porque não tem uma experiência com Cristo. E quando eu penso em experiência com Cristo, eu gosto sempre de trazer o exemplo da vida conjugal. Tem aqui jovens que namoram, mas não é a plenitude do relacionamento. Tem jovens aqui que estão noivos, e segundo a orientação bíblica que nós aplicamos, ainda não vive a plenitude do relacionamento. Mas quando o jovem casa, ele passa a viver a plenitude do relacionamento. Ele passa a entender o que é intimidade. E nessa noite, você só vai saber quem é Jesus quando você passar a viver a plenitude da experiência com Jesus de Nazaré. Quem sabe você vive alguma coisa pelo que alguém fala, mas nessa noite Jesus te chama e diz: eu quero ter uma experiência com você. Alaba. Quantos seguidores Jesus tem? Quantos seguidores Jesus tinha? Está ficando bom, já estou gritando. Mas foi preciso Jesus morrer para que muitos daqueles que seguiam a Jesus viessem de fato conhecer Jesus. E nessa noite Ele te chama para uma experiência com Ele. O versículo que se segue, o 22, vai dizer: e o jovem, ouvindo essa palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. O impedimento da plenitude do relacionamento que esse jovem precisava ter com Cristo eram as riquezas. A palavra do Senhor nos diz que ele sai triste. E o meu pedido para você que ainda não é crente nessa noite é que você não saia triste. Eu convido a igreja a ficar em pé.